Gravando. Aí, ó. Voltamos. Como eu estava falando... Eu só quero falar uma coisa rapidinho. Fala. Do TV, Geografia, né? A página 26 e 27 é exercício resolvido. Não, então. Então, Aí, pula essa, né? Então, aí eu combinei com o pessoal que essa vocês não precisavam mandar, porque como já é um exercício resolvido, não tem por que fazer, né? Quer dizer, para valer nota. Para valer nota não tem por que fazer. Ok? Ok. Vamos para os climas. Voltando lá no sexto ano de novo, turma, vocês estudaram comigo a distribuição dos climas pelo planeta. E tem um princípio básico dessa distribuição climática que eu tenho certeza que pelo menos um de vocês vai lembrar. Qual é o princípio básico da distribuição do clima pelo planeta? Altitude e latitude? Não. Altitude Como assim? também Eu não pode ser. entendi. Qual o princípio básico para que eu possa saber que lá no Polo Sul é muito frio e que lá A distância da linha do Equador. Ah, muito bem. É a Então, latitude? a latitude, é porque a Justine falou latitude e longitude. Altitude e altitude. É latitude e altitude. Se você... Ela Foi o que eu falou falei, altitude. professor. Oi? Foi o que eu falei. Você não falou longitude, não? Não. Não. Ela falou altitude. Então, é por isso que eu não vou poder fazer prova oral com vocês, tá vendo? Porque, graças à internet aqui que falhou, eu ouvi longitude, mas tudo bem. Então, você está certo, Justine. É a latitude, que é a distância para a linha do Equador, e a altitude. Quanto mais alto o território, mais frio vai ser esse clima. Então, eu não vou cobrar de vocês que vocês saibam essa definição. Mas é importante que vocês entendam para que vocês não tenham que decorar a distribuição dos climas pelo nosso continente. Vocês sabem, e aí é uma outra questão, podem até anotar aí, ó. Vai ser uma pergunta da prova, que é a seguinte. Por que o continente americano possui todos os tipos de clima do planeta Terra? E aí fica fácil responder, né? Causa da extensão norte-sul. Muito bem, Ilana, por causa da extensão norte-sul. Porque o que acontece? Se vocês pararem para pensar na extensão norte-sul, ou seja, a distância para a linha do Equador, o nosso continente ele é o maior, correto? Na extensão leste-oeste, aí é a Ásia. Mas na extensão norte-sul, nós somos o maior. E aí, turma, graças a essa extensão norte-sul, nós temos todas as variações de clima existentes. Todas. Vocês podem pensar em qualquer clima que vai ter no continente americano. Então, fazendo isso, lembrando disso que eu acabei de falar com vocês, vocês não precisam decorar. E aí, o que acontece? Por exemplo, no Brasil, nós somos um país que estamos praticamente entre o Trópico de Capricórnio e a linha do Equador. Graças a isso, os climas aqui vão ser quentes ou frios? Quente. Exatamente. Então, sigam esse princípio. Sigam o princípio da distância para a linha do Equador, que vocês vão conseguir lembrar desses tipos de clima e vai ficar mais fácil do que ficar decorando. Por exemplo, Ilana, lá nos Estados Unidos, um país que está entre o Trópico de Câncer e o Círculo Polar Ártico. Qual o principal clima encontrado lá? Peraí, entre o quê? Entre o Trópico de Câncer e o início do Círculo Polar Ártico. Qual é o principal clima que vai ser encontrado lá? Frio. Não, tá. Mas qual é o nome? Temperado.
Temperado, exatamente. E aí esse temperado ele vai variando. Então o clima do sul dos Estados Unidos é temperado. Então sigam esse princípio que vai ficar mais fácil, ok? Turma, Ok. Ok. a única variação de toda essa que eu vou cobrar, tá? A única variação de todos esses climas que eu posso fazer uma pegadinha são os países que são cortados pela Cordilheira dos Andes. Por quê? Por exemplo, o próprio Equador, o país Equador, ele é cortado pela linha do Equador, por incrível que pareça. Ele é cortado pela linha do Equador, então ele deveria ter um clima 100% equatorial, ou seja, um clima muito quente. Concordam comigo ou estão a meu favor? Verdade. Verdade. Então, Aham. só que o que acontece? Esse país, ele possui um clima, em parte do seu território, um clima frio. Por quê? Justamente Porque por ser ele é um cortado. país alto? Então, uma parte do país Equador está ao nível do mar. Então, o clima é equatorial, quente. Enquanto que, por ser cortado pela Cordilheira dos Andes, ele tem algumas elevações bem altas. E justamente nessas elevações, como Quito, por exemplo, para mais de 2.500 metros de altitude, o clima é frio, muito frio. Ok? Ok. Então, essa é a única pegadinha que eu poderia fazer com vocês em relação aos climas. Agora, fazer vocês decorarem, por exemplo, em que parte se encontra o clima mediterrâneo? Não, não vou fazer isso. Até porque vocês iam tirar de letra, por exemplo. Quer ver? Deixa eu fazer. Para quem não pergunta. Carla, para você. Em que parte do continente americano se encontra o clima desértico? Carla, E travou? Travou, pode repetir? Tá pesquisando, né? ela Não, gritou. pior que não, tô com ataque de prova do meu lado. Não Coloca tô aí. pesquisando. Coloca aí. Então escreve aí. Escreve não, me responde aí. Eu não vou fazer isso, mas é só para vocês terem uma ideia de como seria a prova se eu fizesse. Por exemplo, em que parte do continente americano se encontram os climas desérticos? Na parte equatorial? Não. Então, Nossa senhora. Que risada foi essa, senhor? se Top vocês... demais. Se eu tivesse de fone de ouvido, eu ia ficar surda. Isso, turma, isso é uma pergunta mal formulada. E automaticamente, uma resposta mal feita, eu teria que aceitar. Se ela tivesse me falado que o clima desértico se encontra onde tem os desertos, eu teria que aceitar. Então, eu não vou fazer esse tipo de pergunta justamente para que vocês não decorem. Por exemplo, nós temos o deserto do Atacama, no Chile, lá nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, na divisão entre Estados Unidos e o norte do México, tem um outro deserto. Então, existem desertos, mas eu não vou fazer vocês decorarem isso. Claro que não. Continuando. Olha os principais climas aí. O que eu posso perguntar para vocês é por que esses desertos existem. Por exemplo, lá no sexto ano, mais uma vez, lá no sexto ano nós vimos que o deserto, deixa eu até dar um zoom aqui para vocês verem melhor, que o deserto do Atacama no Chile, por exemplo, ele existe por causa de uma corrente fria, chamada corrente de Humboldt. Ela vem dos polos e, por ela ser fria, ela não deixa a umidade ir para o continente. Por isso que gera esse deserto. Acaba acontecendo esse deserto no Chile. Na África, isso acontece também no deserto do Kalahari, por exemplo, com a corrente fria de Benguela. Aqui no América do Norte, vocês podem ver que a corrente do Alasca e também a corrente do Pacífico Norte são correntes frias. Não deixa essas massas de ar, essa umidade vir para o continente. Então, todos esses desertos são ocasionados por essas correntes frias. Ok? Mas peraí. Fala. Voltei, fala.
Tá. Fala. Repete o negócio da corrente. Não, eu só falei que o motivo desses desertos existirem, como por exemplo o deserto do Atacama, é porque existem correntes marítimas, correntes frias, que não deixam a umidade ir para o continente. Por isso que esses desertos existem. Ah, tá, entendi. Aí dei o nome dos desertos e as correntes que passam por ali. Por exemplo, no Chile é a corrente fria de Humboldt, que A faz gente vai precisar saber o nome da corrente? Não, isso é só. Isso vocês aprenderam lá no sexto ano. Isso é só relembrar. Sobre a vegetação, pessoal, é a mesma sequência do clima. A vegetação, ela acompanha um tipo climático. Por exemplo, onde o clima é deserto, nunca vai ter uma floresta de Mata Atlântica, por exemplo. Então, sempre façam essa associação do clima com a vegetação. Aí sim eu posso perguntar na prova. Por exemplo, em que tipo de clima se encontra a tundra? É um clima polar. E a tundra, de todas as vegetações, até em relação à desértica, ela é a mais pobre. Por quê? Porque ela tem que sobreviver aos períodos de inverno. Então, a única vegetação que sobrevive ao inverno é a tundra. Quais são as características da tundra, pessoal? Gramínea, é grama. A grama é a que consegue suportar esse frio. A taiga a gente já encontra em clima um pouco mais quente, né, do que o polar. Por exemplo, um clima temperado, um clima subtropical, tá? Que ele é mais quente. Professor, Oi? no norte do Canadá tem tundra? Norte do Canadá é polar. Ouviu? Não, eu tava falando desse negócio de vegetação. Não, então, se o clima é polar no norte do Canadá, automaticamente a vegetação vai ser de tundra. Ah, Foi? ué, gente. Foi ou não? Foi. Então, para vocês poderem entender isso do que eu estou falando, é só vocês olharem o mapa do clima e olhar aqui embaixo o mapa da distribuição da vegetação. Ó. Vocês vão ver que um segue o outro. Por exemplo, o que você acabou de perguntar, Justino, aqui, ó, o norte do Canadá. Essa cor eu não estou conseguindo enxergar direito, não. Isso é marrom? Não, é roxo. Vinho. Nossa, É vinho, pegando mal Bruno. pra caramba. Esse vinho é a tundra, tá vendo esse vinho mais forte? É lá do norte do Canadá, ó, é a tundra. Aí voltando lá no mapa de clima, olha lá, qual o clima que a gente está encontrando lá, ó. Clima polar glacial, viu? Agora olha aqui, por exemplo, na floresta amazônica, é um clima equatorial. Olha lá a vegetação que vai estar, ó. A vegetação aqui vermelha. Qual é a vegetação que a gente vai ter? E, gente, cadê o vermelho? Ah, aqui, ó, vermelho. Floresta tropical e equatorial. Viu? Então, sempre vai ter essa associação. E aí vai ficar mais fácil para vocês lembrarem. Tá bom? Tá bom. Beleza. Sim. Achei uma Elsa chamando magenta de vinho normal. O quê? Você chamou magenta de vinho e o vinho mais escuro. Magenta? Magenta mais claro. O que é do que aquela magenta? cor. Uma cor. Ah, é uma cor. Magenta é cor? Parecida com roxo. Caramba, gente. Vivendo e aprendendo, não sabia. Quando eu for jogar Dedan, então, eu vou escrever essa cor aí. Não sabia que isso existia, não. É um rosa muito escuro. Rosa muito escuro é roxo. Não, mais claro. Não, mas não com tom de roxo. Não é roxo. Rosa. Meu Deus, hein? Bem escuro. Vocês estão por dentro dessas cores aí. Eu não sei de nada disso. Pois é, né? Bom, vamos para a parte final. Vamos lá. Dos aspectos. Parte final nada, né? Ainda falta a parte dos Estados Unidos e África. Os aspectos dos impactos socioambientais na América. Dessa parte, eu não vou mentir para vocês. Eu só coloquei uma questão porque fala justamente daquilo que nós conversamos lá no início.
da parte da América que é desenvolvida, da parte que é subdesenvolvida. Como que isso levou ao desenvolvimento, a esse tipo de desenvolvimento, e como que essa população vive, como que essas populações vivem. Eu não vou entrar nesse contexto, porque nós já estudamos esse nível de desenvolvimento das populações lá no 7º ano. Então, para não ficar repetitivo, eu não vou ficar falando muito, mas é importante que vocês saibam que eu vou cobrar isso. O uso do solo. Eu estou falando isso por causa do uso do solo. Por exemplo, os países desenvolvidos, a utilização do solo são para atividades industriais ou uma agricultura intensiva, como nos Estados Unidos e no Canadá, onde eles utilizam uma alta tecnologia. E países de menos desenvolvimento, eles utilizam uma tecnologia mais antiga, mais rudimentar, passando de pai para filho, fazendo aquelas técnicas antigas. Isso é só um exemplo? Só exemplo. E esse negócio de furacão? Então, eu não vou cobrar isso de vocês, porque essa parte aqui só está falando como que ele se forma, quais são as ações do furacão. Isso eu já mostrei para vocês lá no 6º ano, como que ele se forma. Pela evaporação. Peraí. Desculpa. Pela evaporação de água superficial do oceano, em períodos mais quentes, e aí essa água acaba chegando a elevadas altitudes, e aí essa água começa, no caso esse vapor, começa a fazer movimentos circulares, porque se encontra com ventos frios, e aí vai ganhando corpo e vai em direção ao continente. Aí aqui embaixo vem falando a diferença, né, dos tufões para tornado e tudo mais. A única diferença entre eles que nós conversamos em sala é a intensidade, né? A intensidade acaba fazendo essa diferença. Mas eu não vou cobrar isso não, pode ficar tranquilo. Ok. Entendi o que isso tinha a ver com o resto da matéria. Eu também não. É porque o que acontece, Lana? Como eles estão fazendo alteração na apostila, eles estão tentando se adaptar à nova BNCC. Só que esse conteúdo de formação de furacões e tudo isso aqui, eu expliquei para vocês no 6º ano. Eu acho que a intenção deles era só expor para vocês o que acontece na América do Norte. Só isso. Mas o porquê que acontece, vocês já sabem. Bom, países latino-americanos, vamos lá. O que vocês têm que saber dos povos latino-americanos? Eu, quando estava conversando com vocês sobre o tipo de colonização que aconteceu, estava explicando para vocês que os países latino-americanos sofreram uma colonização de exploração. Então, isso é chover no molhado, né? Vou acabar repetindo o que eu já falei. Os países latino-americanos se tornaram países dependentes das suas metrópoles, que eram as antigas metrópoles. Tanto é verdade, se vocês forem levar em consideração o nível de desenvolvimento socioeconômico que nós temos, eu desafio vocês a falar aí um país da América Latina que seja considerado um país de primeiro mundo. Um país altamente desenvolvido, como o Japão, como Noruega, como Dinamarca. Não tem. Por quê? Porque o nosso histórico é um histórico de exploração. Então, se vocês lembrarem disso, automaticamente vocês vão entender que a nossa economia, que eu falo da América Latina em geral, tá, gente? É uma economia voltada mais para o setor primário. Primário por quê? Porque, pessoal, aqui, eles se baseiam na agricultura, se baseiam na pecuária, na criação de animais. E os países que dão sorte, como o Brasil, que tem um recurso mineral bem rico, também faz a exploração desses recursos. No Brasil, nós temos a extração do carvão, temos a extração do petróleo, já tivemos extração de ouro em determinadas épocas aí, tá bom? Então, pensem nisso. Os países latino-americanos têm a sua economia voltada para o setor primário, principalmente para o setor primário. Ah, Ronaldo, mas e o Brasil? O Brasil já é um desses países que está nessa mescla hoje. Hoje nós temos atividade industrial, que dá um retorno bem grande para o país,
mas nós temos ainda grande quantidade da nossa economia dependente do setor primário, tanto na extração de matéria-prima, no caso, por exemplo, de extração de minérios em geral, como também da agricultura e da pecuária. Ok? Uhum. Eu quero perguntar uma coisa. Fala. O Canadá é mais desenvolvido que os Estados Unidos? Então, isso é uma boa pergunta. Na verdade, os Estados Unidos ele é bem mais desenvolvido do que o Canadá. Só que o que acontece? O Canadá ele fica fora de foco e parece que lá não existe problema. E, na verdade, não existia mesmo. É um país que depende dos Estados Unidos economicamente, por causa das relações comerciais do NAFTA, mas eles têm menos problemas do que os Estados Unidos, porque eles tinham menos imigrantes. Só que os Estados Unidos, quando fecham... começaram a ir pra lá e roubar as coisas. Então, quando os Estados Unidos fechou a Mas porta... eles ainda... Não nesse momento, né? Mas eles ainda... eu esqueci o nome. Se fecharam? Não. Eles ainda... eu esqueci a palavra. Mas eles ainda gostam que vá pessoas para lá. Então, Porque lá tem muito pouca gente. Então, eu vou explicar isso agora. Então, o que aconteceu? Quando os Estados Unidos fechou as portas para os imigrantes latinos, imigrantes africanos em geral, o Canadá passou a ser vamos dizer assim, o foco principal aqui na América para os imigrantes. Só que o que começou a acontecer, Ilana? O Canadá, eles no início recebiam qualquer tipo de imigrante. Qualquer um, com mão de obra qualificada, desqualificada. Só que justamente esses latinos que foram para lá com essa mão de obra desqualificada começaram a fazer coisas erradas. Isso no final da década de 90, início dos anos 2000, né, início do século 21. Tanto é verdade que existe um índice de criminalidade no Canadá. Em relação ao Brasil, é nada, tá? Mas existe, por exemplo, lá nas rodoviárias, nos aeroportos, se você chegar e der mole, lá o pessoal está roubando. Só que não é pessoal de lá, são os imigrantes. Ou o filho dos imigrantes. E aí, o que o Canadá está fazendo agora, Ilana? Eles continuam abertos para imigrantes, mas agora com mão de obra qualificada. Então, não entra qualquer um mais, não. Mas em relação Eu vi que depois da pandemia, eles... Quando passar, né? Eles vão... eu não sei a palavra. Eles vão aceitar pessoas indo para lá, porque Sim. a população diminuiu, né? Sim. Bastante. Mortalidade, É a chance. Se vocês quiserem ir, é a chance. Por exemplo, quem dera. A União Europeia, por exemplo, a partir de semana que vem já vai se abrir também, mas brasileiros e estadunidenses estão proibidos de entrar na Europa. Nossa! Porque, por causa desse contágio do corona, né? O negócio não é nem eles abrirem o negócio é a gente, né? Como que a gente vai pra lá? Nadão? Tem gente... Dinheiro não temos. Tem gente que tem dinheiro para pagar passagem, né? Tem uns ricos aí. Os ricos nunca empobrecem. Os ricos nunca empobrecem. Podem ter certeza. Pois é. Bom, continuando, dos países saxões, né? No caso, dos Estados Unidos. O que eu vou cobrar de vocês, turma? Vou falar rapidinho porque o tempo está acabando, tá? Eu vou cobrar de vocês o histórico das 13 colônias. Então, por exemplo, das 13 colônias, por que se deu a Guerra de Secessão? Porque as colônias do norte, elas eram, por ser mais frio, um clima mais frio, eles eram industrializados, trabalhavam com atividade industrial e não aceitavam escravidão. Enquanto que os do sul, no caso as colônias do sul, por ter um clima mais quente, eles tinham a economia baseada na agricultura e aí explorava a mão de obra escrava. Isso, logo depois da independência, isso acabou gerando a Guerra de Secessão, que foi a Guerra do Norte contra o Sul
para que pudesse acabar essa escravidão na parte sul, no caso no caso dos Estados Unidos. Ok? Ok. Beleza. Então, isso vocês têm que saber. O que uniu mais essas duas partes, norte e sul? Depois que acabou a Guerra de Secessão, ainda ficou uma rusga, né? Por causa do fim da escravidão, sendo que os sulistas eles não entendiam que isso era ilegal, eles achavam isso normal. Mas o que fez eles se juntarem? Foi a ação de Abraham Lincoln, né, como presidente dos Estados Unidos, foi o primeiro. Ele era da parte norte, né? E acreditava nesse desenvolvimento do território com o povo livre. Só que o que uniu mesmo o povo do norte e do sul? Foi a caminhada para o oeste. Essa conquista do oeste, que vocês estão vendo aqui, ó, ela teve uma motivação maior chamada de Destino Manifesto. O que foi essa política do Destino Manifesto? Essa questão do Destino Manifesto, ela incentivava que a América seria para os americanos e que a parte em que eles ocupassem seriam deles. Então, indo para o oeste, o que você ocupasse de terra e conseguisse tomar conta dela, seria sua. Foi justamente nesse período de expansão para o oeste, com a ideia do Destino Manifesto, que os Estados Unidos conseguiu, através de guerras, tomar alguns territórios do México. Eles anexaram alguns territórios do México, compraram o território da França, e lá no Alasca eles acabaram comprando da Rússia o que venceu hoje o Alasca. Tá aqui, ó. Era pertencente à Rússia e os Estados Unidos comprou da Rússia. Então, se vocês pararem para ver, eles não são burros, né? Eles guerreavam com quem eles achavam que era mais fraco, no caso o México, para poder tomar, por exemplo, o Texas, e o território como o da Louisiana, que pertencia à França, eles compraram. Eles compraram da França. Os estadunidenses pagaram por isso. Ok? Posso fazer um comentário rapidinho aqui? Pode. Eu estava vendo um vídeo que você tinha passado, que o cara explicou que depois houve uma separação, e aí o Sul criou uma bandeira lá, e eu descobri que, não sei, não é uma grande descoberta, mas eu descobri que eu não sabia disso, que para algumas pessoas, aquela bandeira do Sul é meio que uma ofensa, ofensivo para eles, não sei por quê. Para quem é do Norte? Não é para quem é do Norte, para algumas pessoas, porque aquelas bandeiras são utilizadas por grupos racistas. Sim, é isso mesmo. A Ku Klux Klan, ela se baseia nesse ideal, por exemplo. Sabe o que é o Ku Klux Klan, né? Uhum. Então, bandeira, aquela bandeira que tem um negócio azul, vermelho, azul e vermelho. Eu sei qual que você está falando. Que eles defendem a supremacia branca. Eu sei qual é. É isso mesmo. É isso mesmo. Infelizmente, ainda existem pessoas que pensam assim. Bom, o que eu vou cobrar das manufaturas? É importante que vocês saibam que as áreas industriais nos Estados Unidos, independente de ser industrial agrícola ou industrial mesmo, como no Nordeste dos Estados Unidos, eles são chamados de belting. Então, cada belting desse é um cinturão de produção. Por exemplo, a manufatura belting é a área de produção industrial. Cotton belting é a produção de algodão. Tá? Então, esse tipo de produção eu vou cobrar de vocês. Tudo bem? Tá bom. Eu vou falar rapidinho porque está acabando o tempo. Sobre o continente americano, sobre o continente africano, quais são as únicas atividades, quais são os únicos conteúdos que eu vou cobrar? Eu vou cobrar de vocês, principalmente, pessoal, a questão dos conflitos. Então, eu vou cobrar, por exemplo, igual a atividade que vocês fizeram, sobre a partilha da África e quais foram as consequências sociais disso. No caso, todos os conflitos que vocês estão vendo até hoje. Ok?
Sim. Alguém quer fazer alguma pergunta? Também vai cobrar sobre aquele negócio da regionalização da África. Então, essa África do regionalização... Norte. Então, boa. Vou sim, eu ia falar agora. Então, além dessa questão dos conflitos populacionais, tem também essa parte da regionalização de África Branca e África Subsaariana. Ok? Ok. Alguém quer tirar Ok. alguma dúvida? Não. Então, beleza. Ilana, eu vou mandar para o seu e-mail lá o vídeo. E bom estudo para vocês. Eu vou dar esse restinho de aula para vocês poderem já começar a estudar. Ok? Ok. Um abraço a Vou ver a todos. aula, então. Tá. Um abraço a todos e tchau. Tchau. Tchau.